Quem nunca viveu um relacionamento abusivo é certo que conhece alguém que já viveu. A gente vai saber sobre essas características com a psicóloga Juliana Ruiz. Juliana, conta pra gente, quais as características de um relacionamento abusivo? Existem muitas características para falar de uma relação abusiva. Né? Normalmente, essas relações acontecem entre casais, sejam eles heterossexuais ou homossexuais. Esses são os mais vistos. Mas ela também existe entre familiares, entre amigos e também no trabalho. Sim. O que a gente percebe em relacionamentos abusivos é que, normalmente, existe um dominador e uma pessoa dominada. Né? Ou também existe o caso de os dois serem abusivos. Os dois serem dominadores, uma certa hora um e a outra pessoa domina. Isso, esses são os relacionamentos destrutivos, né? Além de abusivos. Então, uma pessoa tenta dominar a outra. São essas relações em que existe muita ambiguidade nos sentimentos e nas demonstrações. O que seria ambiguidade no sentimento? Ora a pessoa demonstra muito carinho e afeto, ora ela é agressiva, ela coloca a outra pessoa para baixo, ela faz com que o outro duvide da sua própria sanidade, das suas próprias crenças, do que ela está podendo ver mesmo. E como lidar com essas pessoas? Você, na sua opinião, né? A melhor solução é finalizar esse tipo de relação? Ou você acha que uma pessoa desse jeito, dominadora, que ora está bem, ora está ruim, isso faz muito mal para outra pessoa, para a dominada? Por quê? Porque vira uma certa uma tendência à necessidade desse amor, desse carinho, e vira uma patologia. Chega a virar? Vira. Na verdade, já existe, né? É a dependência emocional, dependência afetiva, codependência, onde a pessoa acredita que ela só vai poder ser feliz dentro dessa relação, mesmo com todas as partes ruins, mesmo sendo maltratada, mesmo sendo privada. É uma situação bem complicada. Mesmo quando a gente fala em tentar salvar a relação, que é o que acontece na maioria das vezes, principalmente por parte da mulher, por questões culturais e de criação, principalmente, é muito difícil sair dessa relação. Inclusive porque existem ganhos, né? Ganhos secundários. Existem os momentos em que o outro demonstra carinho e afeto. Muito amor. E a pessoa acha que isso é o suficiente. Acha que é o suficiente, ela ainda acredita, existe a esperança de que essa pessoa vai mudar. Porque ela está vendo que tem um carinho ali. Então, ela fica assim, ele pode melhorar, ela pode melhorar. Isso é o que a maioria das pessoas acontecem. Nesse caso, a estatística, é mais comum a mulher ser dominada com a cultura que a gente tem no Brasil? Ou não? Ambas as partes, ambos os sexos, na maioria das vezes, vivem isso, esse relacionamento abusivo. É muito mais comum entre as mulheres, principalmente por questões culturais. Os homens, desde criança, eles são influenciados a explorarem outras áreas da vida. Apesar da gente estar vendo as mudanças, né, essas mudanças estarem acontecendo, ainda existe muito. Então, o homem ele é estimulado a trabalhar, a viajar, a conhecer outras pessoas, outras áreas, enquanto as mulheres, na sua maioria, são ensinadas a cuidar, né? Sim, a ser mãe, né, e cuidadora. Agora, conta pra gente, quais os cuidados que não só a pessoa que, de repente, está vivendo isso já enxergou, né? Porque, muitas vezes, quem está de fora vê e quem está nessa relação não vê, né, o que está acontecendo. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter e quais as medidas para ela sair de um relacionamento desse? Tá. O relacionamento abusivo, ele acontece em vários níveis, né? Então, quando ele acontece no nível de agressão psicológica, é mais difícil perceber, que é quando a pessoa briga verbalmente, fala que se incomoda até com a sua respiração, sabe? Sim. Isso é mais difícil perceber. Normalmente, quem tem mais facilidade nessa percepção
são as pessoas que vivem agressões físicas, né? As agressões físicas, sim, são ditas como relacionamento abusivo, claramente. E mesmo assim, ainda é difícil sair dessas relações. Mesmo com agressão física. Mesmo com agressão física. Tem muitas pessoas que continuam na relação com a esperança de que essa relação mude. Perfeito. Muitas mulheres, muitos homens, independente, mas é um fator muito interessante aí. Quem está de fora também tomar um posicionamento, porque é muito complicado, né, doutora Juliana? De repente, Silvio Santos está se posicionando aqui na televisão, viu? Chefe Lima, me dá um help aí, por favor. Chefe Lima está aqui com a gente. Agora, conta pra gente, para eu não perder o foco, não perder o raciocínio. As pessoas que estão fora dessa relação, pai, mãe, irmãos, amigos, etc. e tal, eles tendem a ver isso mesmo como um fator que prejudica a outra pessoa. E o que fazer nesse caso? Os familiares e amigos, eles percebem, e a tendência é sempre se afastar, né? Porque exatamente pela pessoa continuar na relação, eles falam, vou abrir mão, deixa, a hora que ela quiser ela vai sair, ou ele, né? Ou sair naturalmente? Acreditam. Mas o mais importante é que os familiares acolham essa pessoa. Entendi. O mais importante é o acolhimento. O carinho. E não a opinião. E a opinião aí? Porque, assim, muitos amigos têm medo até de dar a opinião, mesmo vendo tudo isso acontecer. Sim. Acho que é importante você dar a sua opinião uma vez, 2 vezes, quando a pessoa pede, sabe? Porque, senão, você vai ficar numa situação assim, você fala, a pessoa não faz o que você quer, ou o que você acha, o que você está vendo que é certo, né? E isso acaba colocando até a relação de vocês numa situação difícil. E não vai adiantar. Inclusive, quanto mais você der a sua opinião, quanto mais você julgar, mais a outra pessoa tende a se afastar. Principalmente porque, assim, você vai lá dar opinião. Essa pessoa está muito obcecada nessa relação, ela vai contar isso para o parceiro. E aí o parceiro vai dar um jeito de afastar essa pessoa dos amigos, da família. É uma situação muito delicada. Perfeito, viu só, gente? Olha só. Uma situação bem difícil mesmo de lidar. Estamos ali numa sinuca, né? Bem complicado. Agora, conta pra gente também, Juliana, essas relações. A pessoa que está manipulando a outra, né? Ela também tem que se tratar, certo? Trata-se de um problema muito grave. O que fazer nessa situação do outro lado da história? Que a gente só está falando da vítima, né? Que se permitiu, que eu também acho que é uma permissão, mas o que fazer o outro lado da moeda? A pessoa manipuladora. Tá. É mais difícil da pessoa manipuladora perceber. Inclusive porque ela tem muitos ganhos, né? Ela faz todo o movimento para que ela tenha os seus próprios ganhos. Porém, essa pessoa também se torna prisioneira, porque ela precisa o tempo inteiro fazer movimentos para que o outro faça as vontades dela. Então, é uma prisão dos dois lados. Essa pessoa também precisa procurar ajuda. Né? De que maneira? Dos dois lados, acredito que tanto para um lado quanto para o outro, a ajuda seja, primeiro, a pessoa se olhar e se perceber. Né? Eu costumo falar sobre isso, eu tenho tomado cuidado com essa questão do abusador também. Porque quando a gente fala de que a maioria são as mulheres que são vítimas, parece que toda mulher é vítima e todo homem é abusador. Sim. E não é assim. Uhum. Né? As relações, elas não se estabelecem à toa. Elas se estabelecem porque uma pessoa vai alimentando as necessidades da outra. Então, os dois acabam tendo algum ganho, por pior que pareça a situação. Então, a minha sugestão é que os dois, tanto uma parte quanto a outra, se conecte consigo mesma, sabe? O que eu estou sentindo nessa relação, o que eu estou fazendo, o que eu estou buscando. Quando o outro é grosseiro comigo, eu reajo a isso? De que maneira? Será que eu sou grosseira com essa pessoa? O que essa relação está trazendo para nós dois? Quais são os ganhos que nós temos? Analisar, olhar com carinho mesmo, para a maneira como você se relaciona. E não só com a outra pessoa, com você mesma. Sim. Né? Porque todo esse movimento tem muita relação com questões de baixa autoestima, falta de amor próprio, falta de autoconfiança. São questões que vêm lá da infância.
Então, são perguntas triviais. Eu vou pedir até para a doutora Gil repetir, por quê? Porque é uma autoanálise mesmo, gente. E é fundamental a gente fazer isso, não só quando a gente está falando de relacionamentos, mas quando a gente está usando para o nosso dia a dia mesmo, para o campo profissional, para o lado afetivo com os seus amigos, as relações sociais que a gente tem, para a relação familiar também. Então, são autoanálises que, se a gente fizer essas perguntas, que assim, eu acho muito bom fazer terapia, eu acho fantástico, mas as respostas estão sim dentro de nós. O que acontece é o que você fez agora, né, Gil? Você faz as perguntas certas para a gente refletir, acalmar e ver a situação que a gente está vivendo. Isso. Repete essas perguntas, Gil. Sim, então você vai olhar para suas relações e você vai perguntar, né, como é que está a minha relação? De que maneira eu me relaciono com a outra pessoa? Eu trato essa pessoa bem? Como é que ela me trata? Quando essa pessoa é agressiva comigo, como é que eu reajo a isso? Eu reajo bem, né? Eu também sou abusiva? Eu também trato o outro mal? Quais são os ganhos que eu tenho nessa relação? E, principalmente, qual é o meu objetivo com esse relacionamento? Porque, infelizmente, a gente tem uma crença de que as relações elas vêm na nossa vida para nos salvar. E não é isso. As relações elas existem para que a gente possa criar uma parceria e crescer e se desenvolver juntos. Claro, com toda certeza. E o sentimento de culpa, que na maioria das vezes a mulher, né, usando o exemplo da mulher dominada, que ela tem a relação de culpa, que ela tem que dar o carinho, que ela tem que dar atenção, que ela tem que perdoar, que ela tem que persistir e fazer a relação durar. E aí, como lidar com esse sentimento? Isso é bem complicado, né? Porque é o que a gente falou. A gente é ensinada a vida inteira que a gente tem que dar conta da relação. Sim, a mulher segura a relação, não foi assim? Exatamente. Que foi imposto. É difícil. É difícil porque a gente acredita que se não tiver um par, a gente tem algum probleminha, que a gente fracassou na vida, que está faltando, né? Alguma coisa falta. Então, é uma desconstrução diária, é através do autoconhecimento, é através da descoberta. Tem uma atividade que a gente costuma fazer, que é muito interessante em um workshop, por exemplo, que é pensando nas áreas da vida, né? Vamos falar daqui a pouquinho desse workshop, que a gente vai para um rápido intervalo? Claro! Vamos, aí a gente já fala, você já pensa junto com a gente, já treina na sua casa, já coloca tudo no papel e começa a fazer esses exercícios também, que vai te ajudar muito como pessoa e principalmente para se relacionar consigo mesma. Não sai daí não. E já voltamos falando sobre relacionamentos abusivos aqui no Temperando Papo. Para você que está assistindo, a psicóloga Juliana Ruiz, ela estava falando sobre um workshop que ela dá alguns treinamentos, que é bem interessante para você fazer aí na sua casa. Mas para você se relacionar consigo mesmo, que é o principal, né, Juliana? Para você desenvolver uma relação saudável com outras pessoas, Claro. O primeiro passo é você se relacionar bem consigo mesmo. Autoconhecimento. Total. Não tem outro caminho, não adianta, né? Sim, e é fantástico, né? A gente se aproveita a partir do momento que a gente se conhece, a gente para de sofrer tanto, principalmente por causa das outras pessoas. É maravilhoso, né? É uma liberdade. Dá trabalho, às vezes dói um pouquinho, mas... Que crescimento que não dói, não é mesmo? Pois é. Mas é uma conquista muito importante, né? Sim, com certeza. Explica pra gente qual o exercício que você dá no seu workshop. Então, a gente faz uma analogia com o sol, né? Então, a gente pega o sol como se fosse a parte central da vida e os raios como as áreas divididas, né? Cada raio de sol representa uma área da sua vida. E aí você escolhe... Primeiro você visualiza quais são as áreas importantes que você tem na sua vida.
Depois, você... Família, amigos, trabalho, relacionamento. A gente vai dividindo meu pet, né? Isso. Tá. E aí, dentro dessas áreas, as coisas importantes que existem, né? Então, dentro da sua família, o que você gosta? Gosto de fazer um almoço de domingo para os meus pais. Tá. Ou para os meus filhos, né? Para a gente se reunir. Com as suas amigas. Gosto de mandar uma mensagem e me reunir com essas minhas amigas. E aí você vai vendo as coisas que você gosta. Ou então, lazer. Eu gosto de dançar. Gosto de ouvir música. E aí você vai pegando essas áreas da sua vida e vai escolhendo o que é que você está disponível a se dedicar mais. Uma coisinha. Pega uma coisinha que te dê prazer e que você não faz ou que você não tem dado tanta atenção e começa a praticar. Coloca uma vez na semana, uma vez no dia, um mínimo. Se movimente para fazer o que você gosta. Sim. Né? Que isso vai mostrando que existem outras áreas importantes na sua vida, além do seu relacionamento. Ah, fundamental. Então a gente muda o foco, na verdade. Exatamente. Perfeito, principalmente para esses relacionamentos que estão doentes. Sim. Que precisam, né? De repente até de ser rompidos. É muito importante, né? É muito difícil a pessoa que é abusadora, ela reconhecer e ela querer mudar. E a pessoa que está como vítima da situação também, né? Mas como ela sofre mais, é mais provável que uma hora ela procure ajuda. Sim. Mas, de qualquer maneira, ainda existem relações que a melhor solução é romper. Tá. Então, meninas e meninos de todo o Brasil, viu só? Importante é a gente conhecer, né? Se conhecer, ter o autoconhecimento e ver também em que situação que está. Sabe um exercício legal que eu fazia, Ju? Principalmente quando a gente está ali no final da adolescência, né, entre 19, 20, 21 anos, eu acho que a maioria das pessoas começam a sentir, né, algo mais sério, um relacionamento mais sério, aí ter conhecimento. Depende muito, né, da idade. A idade hoje não é mais um ponto principal, mas eu lembro que nessa época eu já fazia terapia, inclusive, e eu fazia um exercício de tudo que havia de bom no relacionamento e tudo que havia de ruim. Porque às vezes a gente não consegue pesar. Sim. Né? O que faz bem e o que não tá legal para você. E você tentar manter um equilíbrio para você já começar a enxergar. Porque não é fácil sair de um relacionamento desse tipo, até porque o afeto, geralmente a gente acha que predomina. Isso. Que é a parte do não tem explicação, né? Mas por que você tá? Por que você gosta? Não sei, eu gosto. Né? E a pessoa não consegue. Então, esse movimento que você disse também é um movimento muito interessante de se fazer para a pessoa poder começar a pesar e avaliar essa relação e também os próprios sentimentos. Né? O que é amor? Claro. Será que eu amo? Será que eu gosto? Será que eu estou nessa relação porque eu quero exibir um troféu? Para eu poder me firmar dentro de um grupo, né? Como você falou da adolescência. Sim, isso é muito presente. Até que ponto que é ego também, né? Isso. E tem a questão das mulheres de idade também, né? Então, entre os 30 e 35 anos, vem aquela pressão de ter que formar família, ter filhos. E aí, perante todas essas imposições, fica muito mais difícil. Como lidar com essas mulheres? Porque hoje a gente sabe que a mulherada está fazendo a sua carreira profissional, obviamente, e está alongando cada vez mais casamento, filhos, etc. e tal. E muitas nem querem. Sim. Né? Como você lidar com essas pacientes? No sentido das que ainda... As que ainda procuram, que são forçadas pela sociedade. Pai e mãe começam a cobrar, os irmãos começam a cobrar. Como lidar com esse tipo de situação? Sim. O autoconhecimento, de novo. Perfeito, né? Porque você só vai descobrir outras coisas na sua vida quando você se conhecer. Né? Inclusive, por que você está precisando responder essas imposições? A exigência dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus avós. Né? Será que você vai perder mesmo o amor deles se você não fizer o que eles querem? E não tem uma fórmula para ser feliz, né? Não, Quem disse que tem? Cada um escolhe, né? E descobre. Também acho. Isso é o mais gostoso de tudo, né, Juliana? Sim. Descobrir.
se descobrir. Então, independente de qual for a sua escolha, a escolha é ser feliz, viu? Eu e minha irmã estávamos conversando até recentemente sobre isso, que ela tem uma relação duradoura de 12 anos, casada, tem os filhos, e a gente estava falando sobre as minhas amizades, como mudou isso, né? Como os relacionamentos estão um pouco mais passageiros, né? As pessoas tentam, na maioria das vezes, até manter uma amizade, mas os términos estão aí. Parece que essa geração, ela está um pouco, vamos dizer, delicadamente, talvez mais bem resolvida, será? Em relação a isso, que não precisa você, de repente, levar adiante uma relação de 10, 15 anos, se não estar bem, né? Quando está bem é ótimo, já pensou que maravilha viver com uma pessoa 20, 30 anos, etc. e tal. Mas se não está, resolve, a pessoa vai ser feliz, a outra também vai ser feliz, enfim, não é? Quanto assunto delicado, hein? Não é? É, Juliana. E eu tô dizendo isso porque, assim, de um certo ponto de vista, sim, né? Que legal que as pessoas não se submetem mais a relações que trazem mais frustração do que satisfação. Isso é ótimo, exatamente por poderem escolher, né? Só que toda essa possibilidade de escolha, ela também traz uma dificuldade. Qual? Parece que ninguém nunca mais está satisfeito, né? Então você começa uma relação e aí, dependendo do grau de a relação não tá legal, você dispensa uma relação e vai procurar outra melhor. E aí nunca existe um limite, só que também nunca vai existir alguém dentro dessa exigência. Sim, sim. Mas aí não é interessante as pessoas se preocuparem mais com o cuidado com essas relações? Sim. Para não chegarem ao fim? Sim. Porque eu digo que tudo é rotina, né? Então, se você cuida da sua rotina, assim como você cuida do seu trabalho, assim como você cuida das suas relações familiares, tendem a ser mais duradouras se há o cuidado e o carinho. Ninguém vai embora se uma relação está saudável, feliz, bem cuidada. Muito raro. Sabe o que eu percebo? Que as pessoas têm uma sensação assim, eu entrei na relação, eu comecei a relação, viveram felizes para sempre. Igual o conto de fadas. Né? Só que é nesse momento que o conto de fadas acaba que as relações começam. Sim, tem toda a razão. Quando a televisão desliga e viveram felizes para sempre. E aí, minha amiga, o que você vai fazer? Quando chega da lua de mel, não é mesmo? Exatamente. Quando chega da lua de mel e começa a rotina. E aí, como vamos trabalhar o nosso dia a dia? Como vamos formar a nossa família ou não, né? Independente de ter filhos ou não. Sim. Hoje em dia os casais se resolvem bem quanto a isso. Mas aquele dia a dia, aquele cuidado, aquele carinho especial é muito importante para manter uma relação. Sim, muito importante. O cuidado, a manutenção. Amigos em comum. Amigos em comum. A individualidade também, Ótimo, né? sim, sim. Porque também existe isso. Os casais, eles começam a se relacionar e muitas vezes eles pensam que a vida individual acaba. E é importantíssimo manter. Claro, Né? claro. Além disso, que é muito importante, é manter as conversas sobre situações difíceis. Né? Os homens não gostam muito de DR. Não, DR, gente. Mas DR é importantíssimo. Claro. Né? Então, vamos falar sobre as situações difíceis. Porque aquilo que parece um monstro, um bicho de 7 cabeças, muitas vezes, quando a gente tem um diálogo com a outra pessoa, quando a gente expõe os nossos medos, as nossas inseguranças, eles se tornam só mais um problema para vocês resolverem Como se fossem juntos. 2 amigos conversando. Exato. Como fazer com que isso não vire aquela DR, aquela discussão, aquela briga feia, alteração de voz, etc. e tal? Depende muito da personalidade das duas pessoas. E para isso a relação já tem que ser saudável, né? Sim. Porque se for uma relação que é abusiva, que é destrutiva, vai ser muito difícil as pessoas conseguirem ter esse diálogo. Porque aí entram as concessões. Quem está se beneficiando em uma relação que é destrutiva não vai querer abrir mão de nada para agradar o outro. Né? Então, você tem que estar disponível a construir essa relação, abrindo mão de algumas coisas, tirando o ego do meio do caminho,
né? É o principal fator. Exatamente. E saber que quem está ali do seu lado é seu parceiro, não é um competidor. Isso é ótimo, não é, Gil? É. Quando vira competição, aí é um grande passo para o fim. Então, toma cuidado. Cuida do seu relacionamento, cuida desse cobertorzinho de orelha. Dia dos Namorados está chegando, o inverno também. Então, nada como ter uma boa companhia, não é, Gil? Exatamente. Juliana Ruiz, psicóloga queridíssima. Para você que quiser entrar em contato com ela, eu tenho um site que é www.mulheresqueseamamdemais.com.br. Tenho também a página no Facebook com esse mesmo nome. Tenho Instagram e tenho o telefone 11 97441 4886. Mulheres que se amam demais. É bárbaro, viu, gente? Eu quero agradecer você mais uma vez, Juliana. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Viu? Eu que agradeço. Foi ótimo, né, gente? Mas a gente continua contemperando papo, viu? Não sai daí, não. Agora eu vim falar para você de um produto sensacional que eu uso no meu dia a dia, inclusive 2 vezes por dia. Para você, minha amiga, que está procurando uma alternativa para reduzir medidas, eu trago ela aqui agora para você, Gel Corpis. Com esse gel, com o efeito de crioterapia que ele tem, ele vai te oferecer um esfriamento da sua pele e seu organismo vai trabalhar para esquentá-lo. É muito moderno esse método e muito eficiente, por sinal. O Corpis também reduz celulite comprovadamente. Peça agora o seu Corpis e ganhe, sim, um kit de lipo manual. Isso mesmo, você vai aprender a fazer uma lipo manual na sua casa, sem perder tempo, mas perdendo, sim, medidas todos os dias. Caso você queira o kit completo, tem frete grátis, viu? O kit completo tem o shake, sem glúten, sem lactose, com vários nutrientes e o seu chá também termogênico para ativar seu metabolismo. Peça agora Corpis 0 operadora 11 9 5878 5067. 0 operadora 11 9 5878 5067. Para você que estava precisando perder medidas, ter mais qualidade de vida e mais saúde, não perca tempo não. Ligue já e peça o seu.